Êxodo capítulo 21. Nós precisamos retomar 2 capítulos ontem, que ficaram para trás, né? Então, Êxodo capítulo 21. E aqui, Deus agora, após ter tirado o povo do Egito, e eles passaram pela experiência das águas, né, do Mar Vermelho, pois eles tiveram a experiência das águas de Elim também, que eram amargas, a Mara, né, eram amargas e se tornaram doce, pois eles foram ensinados a dieta do céu, né, a se alimentar do maná e beber da água da rocha, que aponta para o fluir do Espírito. Deus vai conduzindo eles agora, pedagogicamente, nessa jornada em direção à Terra Prometida. Eu tenho falado para você que essa é a nossa jornada também, as nossas experiências na vida cristã. Por último, né, eles enfrentaram Amaleque, que é enfrentar a carne, depois de comer de Cristo, depois de beber do Espírito. É também necessário lutar contra a carne, Amaleque. Mas não somente isso, Deus dá a lei. Agora Deus leva o povo para o Monte Sinai, e Deus exige que Moisés suba ao monte, que Deus vai conversar com Moisés. E Deus agora estabelece a lei. E a lei foi dada para mostrar o caráter santo de Deus, quem Deus era. Mas também expor o caráter humano, caráter defeituoso, caráter humano, comprometido, caído. Então, uma coisa que a gente deve entender, e essa é a última dispensação antes da nossa, né? Antes de Cristo, é a dispensação da lei. Então, dispensação é a forma que Deus relaciona com a humanidade. Isso é tão forte, a dispensação da lei, tão forte, tão marcante, que até hoje pessoas pensam que a forma de Deus relacionar com eles, é através da lei. Só que isso deve ficar marcado no seu coração, na sua mente, na sua vida cristã. A lei foi dada para ser quebrada. A lei foi dada para mostrar o caráter de Deus e mostrar a necessidade do homem, que o homem por si só não consegue atingir os altos padrões da exigência divina. Bom, diante disso, diante de uma pessoa ter a lei, essa lei é a ordenança, dizendo, olha, é necessário que você cumpra esses mandamentos, é necessário que você cumpra esses juízos e esses procedimentos aqui, para que eu abençoe você. Isso que é a lei. Para que Deus tenha relacionamento com o homem, possa relacionar com o homem deveria cumprir esses pré-requisitos de relacionamento. Só que a lei foi dada, então, para ser quebrada, porque nenhum homem consegue atingir o alto padrão de Deus. E aí, após o homem se deparar com isso, o homem precisa ficar convencido da sua extrema incapacidade e da sua necessidade de uma intervenção. É por isso que Deus, então, após o homem não conseguir atingir esse padrão, Deus sempre estabelecia uma forma de, após o homem não conseguir cumprir a lei, Deus estabelecia uma saída, uma chance, um cordeiro. Então, a morte de um animal, a partir da morte de um animal, você terá então uma concessão para essa relação. Deus estava mostrando o tempo inteiro a incapacidade do homem, revelando a incapacidade do homem. Isso se chama, e após essa incapacidade, o homem ser convencido disso, não conseguir cumprir toda a lei, pois bem, então, Deus estabelecia um escape, uma forma. Isso é a graça, Deus ali apresentando a graça. Pois bem, quando Jesus vem, Jesus cumpre a lei. Isso aqui é chave na vida cristã. Jesus cumpriu toda a lei, no meu e no seu lugar. Por isso que agora nós precisamos estar pela fé em Cristo. E Deus se satisfez em Cristo. Cristo satisfez as altas exigências divinas. Cristo cumpriu o que eu e você humanamente jamais conseguimos cumprir, toda a lei.
Por isso que agora a vida se torna uma apropriação da graça que é Cristo, por meio da fé. Você, pela fé, você se apropria. E isso, agora, pela fé, essa apropriação pela fé, muda, substitui a sua natureza pecaminosa por uma natureza divina. Isso, humanamente, a lógica não consegue compreender, porque é algo sobrenatural, por isso que é por meio da fé. Então você é aceito diante de Deus. Deus agora pode abençoar a sua vida. Você se torna filho de Deus. Você agora recebe a vida eterna e não mais uma vida limitada por 80 anos, 90 anos ou 100 anos aqui na Terra, mas uma vida eterna por meio da graça mediante a fé. A vida cristã agora, tudo que você vai receber é pela graça mediante a fé. Deus, então, apresenta essa lei para o homem, mostrando o seu caráter, mostrando também a sua fragilidade. Era isso que é a lei. E a lei é dividida, tem uma subdivisão. Deus primeiro fala os mandamentos, depois eles falam os juízos e depois Deus traz as ordenanças. Os mandamentos, eles expressam a vontade de Deus para o seu povo. Deus agora estava ensinando o homem a relacionar com ele. Não era de qualquer maneira, porque Deus é santo. Então, assim como você vai numa casa, essa casa vai ter uma cultura. Imagino que a sua casa tem uma cultura. Imagino que na sua casa tenha procedimentos. E deve ser assim, porque senão provavelmente vai ficar muito complexo a relação dentro da sua casa. Então, Deus estabelece também critérios, Deus estabelece a sua cultura. Uma casa deve ter uma cultura, uma sociedade tem uma cultura. Você vai ver que todas as constituições, ou a maior parte das constituições de cada país, ela se dá a partir da lei de Deus. Por quê? Porque é proibido matar alguém? Porque o homicídio, ele é algo que vai receber uma punição alguém que faça e cometa um homicídio. Porque ele parte da lei de Deus, não matarás. Então as constituições das nações, elas se desenvolvem a partir da lei de Deus. Deus estabeleceu uma maneira do povo relacionar, tanto com ele, quanto entre si. Então Deus deu, né, os 10 mandamentos. Depois Deus apresenta os juízos. Esses juízos eram as punições para os crimes cometidos. Esses juízos eram o governo da vida social de Israel. Como que o homem se organizava, devia se organizar na sua vida social e na sua vida religiosa também. Então, os mandamentos e as ordenanças, eles formam aqui um sistema religioso de vida em comunidade. Por isso que é muito difícil separar, né, a religião dessa vida social. Porque a vida social, ela parte de um princípio religioso. A vida social se estabelece a partir de critérios religiosos estabelecidos por Deus, como juízo, como ordenança e como mandamento. Então, é importante você saber que os pecados intencionais do homem, aquilo que era intencional havia juízo, mas aquilo que era involuntário tinha sempre uma forma de a pessoa obter perdão. O que era intencional tinha punição, assim como deve ser dentro de aí na sua casa. Um pecado intencional tem uma punição, mas involuntário tem outra. Deve ser a mesma medida. Algo que aconteceu sem querer e algo que fez por gosto. Criança quebra um copo, um prato, destrói uma televisão por ódio, por raiva, isso é um tipo de punição. Mas agora um descuido deve ser o mesmo.
Você percebe? Deus é justo, né? Então, Deus agora, ele dá essas ordenanças para que o homem, então, conheça o seu caráter e possa viver também em sociedade. Deus aqui no Monte Sinai, você vai ver que a história de Deus com o homem se estabelece a partir de dois montes. O Monte Sinai é onde havia aqui vozes, trovões, relâmpagos, apresenta um caráter santo de Deus. Ninguém poderia se aproximar, porque se aproximasse e tocasse no monte, morreria. E Deus ali no Monte Sinai entregou a lei. Só que Deus é um Deus gracioso e bondoso. A história também se repete, mas em outro monte, é no Monte Calvário. E no Monte Calvário houve trevas e terremotos também. Só que ali foi estabelecido um lugar em que o homem pudesse encontrar novamente Deus. No Monte Sinai, o homem foi afastado de Deus, mas no Monte Sião, o homem foi aproximado dele. Que lindo, né? Cristo teve o mesmo cenário aqui. É voz, é trovão, é terremoto acontecendo. Só que o homem foi afastado de Deus. No outro, o homem foi aproximado dele. Pois bem, então nós lemos aqui a lei de Deus sendo dada no Monte Sinai. Sabe que existem cristãos, tem muitos cristãos e tipos de cristãos, né? Tem cristãos que eles são do Monte Sinai. Eles são da lei, eles são do medo, né? Eles são sempre, não, vigia, eles sempre estão aplicando, né, condenação sobre os outros. Eles não conseguem compreender a graça de Deus. Então, eles têm uma aparente performance religiosa de medo, de temor, né? Uma brincadeira que alguém faz, ele já acha... É interessante, o mundo é muito religioso. Às vezes eu vejo, né, que tem algumas pessoas que brincam com algumas coisas de contexto cristão, né? Às vezes influências, coisa assim. E aí eles ficam muito incomodados, dizem, olha, não se brinca com esse tipo de coisa e tal. É bem verdade que a gente deve haver um zelo, deve haver uma reverência, um temor. De Deus não se zomba nem se escarnece, né? Só que essas pessoas atrelam ainda o que eles fazem hoje ao juízo de Deus. Olha, se tu fizer isso, na verdade vai vir juízo sobre ti. Eles esquecem que o juízo já veio sobre Cristo. Nós estamos na dispensação da graça de Deus. Eu e você vivemos na melhor dispensação. Cristo cumpriu a lei. É por isso que nós não precisamos viver, como Paulo disse, outra vez atemorizados. Não precisamos viver debaixo de medo. Porque Cristo cumpriu a lei, as exigências. Você não precisa viver debaixo de medo. Quantas vezes você bate o carro e aí fica aquela coisa, meu Deus, o que eu fiz? Queima um eletrodoméstico, você diz, meu Deus, será que o dízimo está em dia? Porque na lei era assim. Só que eu sei que aí algumas pessoas, né, e os próprios romanos, Paulo escrevendo as cartas aos romanos, alguns vão dizer assim, ok, se a gente está na graça, então se Cristo cumpriu a lei, a gente não precisa, a gente pode viver do nosso jeito. Não, mas olha só, se você está em Cristo, sua natureza foi mudada, e você faz tudo aquilo que agrada a Deus, não porque você é obrigado, mas porque você carrega a mesma natureza dele. Então alguém agora não vai viver em pecado, mas olha só, se Cristo cumpriu a lei, e na lei era proibido pecar, quer dizer, se Cristo cumpriu a lei, eu estou em Cristo, então eu posso pecar agora. Não, mas mudou a sua natureza. Você não vai viver pecando porque mudou a natureza. Houve uma substituição na sua vida, pela fé. Você está em Cristo. E agora você, antes não conseguia cumprir. Agora em Cristo, você está em Cristo, Ele cumpriu, você está descansado e você se torna quem Ele é. Antes você era dominado pela sua carne. A lei, o Paulo escrevendo as cartas, ele diz que a força do pecado é a lei. Sabe o que faz você pecar? A lei. Não pode. Como é gostoso, né? A gente fazer coisa que não pode fazer, né? Você vai ver que parece que é a coisa mais prazerosa.
é aquilo que não pode. Por exemplo, hoje, ok, você está aí, você vai almoçar, se já não almoçou, vai almoçar logo mais, vai comer alguma coisa, ok, você está farto. E aí, você, na verdade, provavelmente você vai comer agora não é porque você está com fome, é porque você está com desejo. Fome, fome, fome mesmo, é outra história. Não, a gente está sempre comendo muito, né? E tem um sabor a comida hoje. Mas se você entrar em jejum, daqui 5 horas, o sabor é totalmente diferente da mesma comida. Se disser agora para você, você não pode tomar água até o fim do devocional. Meu Deus do céu, que sede que vai dar em você. Essa garganta já começa a secar, porque da lei, a força não pode. Você percebe isso, a força do pecado é a lei. Tudo que não pode, a gente quer transgredir. É esse o caráter do homem, querer estar no governo, transgredir. Quando Deus coloca limite no homem, a gente quer transgredir essa lei. Ó, não vai até aqui. Criança está fazendo isso conosco o tempo inteiro. Diz, não faz isso, coloca a lei, vai lá tentar fazer. Se diz para não comer a balinha e fica lá comendo, lambendo a bala na sua frente para ver o que vai acontecer, né? Você diz, não abre a geladeira e tá lá abrindo, não pega o pacote, ele tá lá pegando e olhando para você. Porque ele tá vendo, tá testando esse limite, tá dizendo, eu quero estar no controle. Nós éramos assim com Deus. Queremos estar no controle, a gente não gosta de limite. É interessante porque a vida cristã agora, esse convite para nós vivermos uma vida em comunidade, e é por isso que Deus está dando a lei, está dizendo o seguinte, agora não é mais do seu jeito. E esse é o nosso grande desafio, um desafio relacional. Você já viu que o maior desafio humano é relacional? É o que a gente mais precisa, é o que a gente menos sabe fazer, viver em comunidade. A gente não gosta quando pessoas colocam limites, assim como o homem não gosta que Deus colocou limite nele. Não gosta. Por isso que transgride a lei o tempo inteiro. A gente não gosta que algumas pessoas sinalizem, né? Que Deus sinalize. Isso aqui é Deus, né? Não é o homem, foi Deus que estabeleceu assim. Dentro de uma casa, uma criança não gosta. Das pessoas que amam Ele, que se doam por Ele, que entesouram para Ele, que servem comida, que fazem, não gosta. Está o tempo inteiro dizendo, vai ser do meu jeito. Porque essa independência, essa carne, essa natureza caída. Agora, Cristo nos substitui o nosso espírito e agora a nossa mentalidade precisa ser transformada. Por isso que Salmos diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Nós seremos transformados a partir das nossas relações. Deus vai usar relacionamentos para nos transformar e fazer em nós que nós carreguemos o seu caráter, a sua expressão. É o grande desafio da vida cristã. Mas só é vencido se nós entendemos que a nossa natureza mudou. E nós estivermos em Cristo e mortificarmos a nossa carne. Eu sei que às vezes tem coisas que a gente diz o seguinte, estou fazendo uma campanha, né, de jejum, de oração, para eu para que Deus tirar a ira de mim. Mas na verdade você vai ter que enfrentar isso, vai ter que crucificar. A carne precisa ser crucificada. Tem que orar, Deus, tira minha carne, tira minha carne. Não, uma coisa que vai ser tirada é uma coisa que precisa ser crucificada. O espírito foi substituído, mas a carne precisa ser crucificada todos os dias. Quando a carne quer se levantar, tem que dizer, fica aí. O espírito submete a carne, esse é o governo do espírito. Por isso que nós precisamos nos alimentar no espírito, para que nós subjuguemos a nossa carne. Esse é o grande desafio. Às vezes a pessoa acha que não vai mais desejar aquilo. Não, porque passou 5 anos, você não mais deseja aquilo. Claro que você vai desejar a vida inteira, porque a carne não se converte. A carne não se converte. Ela precisa ser crucificada. Ela vai ser sempre carne. Se tem uma coisa que não envelhece, você vai pegar um jovenzinho de 14 anos de idade. As ideias que ele tem, os prazeres que ele busca é o mesmo que um homem de 80 anos de idade. Por isso que às vezes você diz, não acredito. O cara barbado, o cara já experiente, fazendo coisa de menino. Claro que a carne não se converte, ela é a mesma. Você não acredita, o cara tem família, o cara fez isso, tá fazendo coisa de moleque. Sabe aquelas coisas que dá vergonha? Pois é, porque a carne, ela não se converte. A carne não envelhece. Vou falar algo pra você, a alma, a carne não envelhece. Ela tá sempre ali, o mesmo desejo. Tem às vezes uns velhos bobos,
Hã? Não tem? Por quê? Porque a carne não envelhece. Tá bom, ele faz coisa de jovenzinho. Hã? Às vezes tem homens, a maneira que se veste, a maneira que se porta, é um menino. Porque é alma, é carne, ela precisa ser crucificada. E está sujeito ainda, governado por isso. Faz coisa de menino. Ele faz o que gosta. Menino faz o que gosta. Homem faz o que precisa ser feito. Então, um dos critérios aqui que a gente vai ver, né, que alguém que é dominado pela sua carne, faz o que gosta. Ele não assume responsabilidades. O que ele faz? O que ele gosta. Esse é o imaturo, essa é a criança. E se não dá o que ele quer, se joga no chão. O Benhur está nessa fase. Tudo ele se joga no chão. Agora há pouco mesmo tropeçou no brinquedo, deu com a cabeça naquilo no sofá e caiu no chão. Ele sozinho, daí ele ficou bravo e começou a bater as pernas no chão, porque ele errou com ele mesmo e ficou irritado, e alguém é culpado disso. Não sei quem é ele que é culpado disso, que ele que bateu com a cabeça não. Brabo, carne. Ele quer estar no governo. Alguém é culpado disso aqui. Você percebe? E essa carne, ela precisa ser crucificada. Deus então dá a lei para que a carne a ofensa fosse avultada. A lei foi dada para que a ofensa aparecesse. Escute isso, a lei que Deus está dando aqui para o povo é para que a ofensa aparecesse. Coloca um monte de critério. Quer ver? Quer ver? O caráter. Coloca critério. A partir de hoje vai ser assim, né, nessa casa. Eita, prepara para a guerra. A partir de hoje é assim. Então, se tu quiser decidir. É interessante, né? Porque nos nossos relacionamentos a gente quer colocar a lei o tempo inteiro. Então tá. Então, se é assim, eu também. Então, a partir de hoje vai ser desse jeito também. Eita, enrijeceu. Só vai dar ruim. Já deu. Só vai quebrar a lei. Isso vai virar problema. A lei foi dada para que a ofensa avultasse, mas para que o pecado, a ofensa, aparecesse. A lei foi dada para que o pecado fosse avultado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que Paulo fala para os romanos. Onde teve muito pecado, que tinha muita ofensa na sua vida, tinha muita ofensa, que tinha lei e a sua natureza ofendia Deus o tempo inteiro. Murmurador, mentiroso, soberbo, arrogante. Bom, aí tem todos os pecados que você sabe, que a consciência lembra e acusa. Mas agora você está em Cristo. E a promessa é: onde teve muita ofensa, vai ter agora em Cristo muita obediência. Aí você é transformado. Aí você consegue viver uma vida em comunidade agora. E sabe, eu acho que alguém tratado por Deus, que agora está na graça, as crises não se tornam o tempo inteiro crise de relacionamento. Quem agora é tratado por Deus, a crise, ela não se torna crise de relacionamento o tempo inteiro. Que essa era a crise do homem caído. Toda ofensa afastava de Deus. O que acontece? Pessoas que vivem debaixo da lei o tempo inteiro, eles não conseguem relacionar com ninguém. Porque tudo é muito complexo. Porque o tempo inteiro está ofendendo, a pessoa tem que estar sob um governo. E aí, ofende. O tempo inteiro. Uma palavra que foi dita, assim era com Deus. Mas isso aqui também não pode, isso aqui também não pode. Meu Deus, que tanta lei! É 613. Aqui eu resumo 10 leis, né? Mas na verdade são 613 mandamentos. Imagina, gente, 613. Tem 365 não pode. Tem 300, para cada dia do ano tem uma lei dizendo não pode, não faça. Não ouça, não diga, não fale. Não, 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 não. E tem 248. Faça, cumpra. Você deve fazer isso. Então, no nosso relacionamento, se a gente é legalista, vai virar um peso, uma ofensa. O relacionamento vai ter sérias crises, assim como o homem tinha com Deus. Aí é necessário um cordeiro. É necessário alguma coisa que venha para intervir nesse relacionamento. Alguém precisa morrer para trazer novamente a relação. Você percebe? Portanto, a lei foi dada para que o pecado fosse avultado. Fiz uma introdução aqui de 27 minutos com você. Nem pensei que eu tinha falado tanto aqui. Meu Deus do céu. Mas assim, compreendido isso? Porque senão a gente acha, primeiro que a gente não compreende a gente não compreende o plano de Deus. Deus estava mostrando para todos nós
quanto que nós carecemos de uma intervenção dele. E Deus depois, ele deu a lei, ele dá, sabe, Deus é tão bom que ele dá a prova e ele dá a colinha pra gente também. Ele aplica a prova e entrega um outro papelzinho e diz, tá aqui a colinha. Ele diz o seguinte, ó, tá aqui a lei e tá aqui a resposta, tá aqui o perdão, tá aqui Cristo. Ele disse, ó, a lei tá aqui, o cordeiro já tô entregando junto pra vocês. Vocês já não vão conseguir, né? Tu lembra de alguma coisa lá, pastor? Fiquei em dúvida só numa. Ah, é, Deus? É Deus, eu fiquei em dúvida só numa. Ah, é? Acertou tudo? Não. Uma eu tô em dúvida, o resto eu errei tudo. Eu acho que acertei. Você percebe? É assim nossa relação com Deus. Portanto, Deus estava aqui mostrando seu caráter e agora dizendo para o povo, vocês devem relacionar dessa forma, em comunidade e a relação de vocês comigo. Então a lei foi dada para que a ofensa fosse avultada, mas Cristo nos foi dado para, ele cumpriu a lei no nosso lugar. Então não leve a sua vida tentando cumprir a lei. Esteja em Cristo. É uma questão de fé, é uma questão de apropriação. As suas relações, elas só serão saudáveis se forem carregadas de graça. As pessoas só vão mudar se forem encontrarem um ambiente de graça. Só que essa graça, ela não invalida a lei. A graça é uma posição espiritual daquele que entende que Cristo cumpriu a lei. Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir ela. Então é por isso, e algumas pessoas, hoje nós relacionando, algumas pessoas acham, mas quando a gente estabelece um princípio, a pessoa diz, mas isso é legalismo. Não, o legalismo, ele imputa condenação. Todo legalismo imputa condenação. Mas alguém estabelecendo um procedimento, um mandamento, uma ordenança, isso não está imputando condenação. Você não, aqui é assim, aqui nós vamos agir desse jeito. Nossa, que legalismo, está impondo a lei. Não, a pessoa não está colocando condenação. O problema é quando carrega condenação. E toda lei, já dizia a lei, se for descumprir, se fosse descumprida a lei, tinha punição, condenação, maldição. Então nós devemos, hoje a nossa vida, a nossa maneira de relacionar, ela pode ter critérios muito bem definidos, mas o espírito que nós relacionamos é um espírito gracioso. E diz, olha, não faça assim, mas a pessoa fez por descuido, ou ela encontra graça. Ela fez por obstinação, bom, ela tem punição, mas sempre tem uma porta aberta para redimir a relação. O problema é que o homem não encontrava isso. A lei não dá chance do homem, as maldições, as penitências, as punições da lei, não dava chance do homem ser redimido na relação. Tem gente que viver com ele, não tem chance de você errar com ele, não tem perdão nenhum. Esse é o grande critério. E isso é legalismo. É um lugar que não tem redenção, não tem chance. Se você errar, algumas pessoas podem dizer, nossa, mas olha só, eu me sinto muito desconfortável de relacionar com vocês, relacionar contigo, relacionar com o outro, relacionar com o pai, com a mãe, com o colega de trabalho, com o patrão. Me sinto muito desconfortável. Bom, só vai se sentir desconfortável de duas uma. Ou porque o ambiente é um ambiente muito legalista, que a pessoa não pode errar, ou a pessoa vive na lei e não encontrou, não teve revelação que pode errar. Se errar, ali vai encontrar um ambiente gracioso. Isso eu tenho falado constantemente entre nós, para os irmãos. Eu falo, às vezes vem um momento de repreensão, tem instrução, mas isso não rompe a nossa relação. Nós, como igreja, sabe, às vezes a pessoa não desenvolve dons, não desenvolve uma vida com Deus, o negócio não é fluido, sabe por quê? Porque a pessoa tem medo de errar, porque se errar não tem perdão. A pessoa carrega essa mentalidade legalista, mas no meio do corpo de Cristo sempre tem redenção. Só não tem jeito para uma coisa, aquele que vira as costas se abandona.
Mas se permanecer e tiver um coração humilde, e se a pessoa carregar soberbo, né? Ou virar as costas, ou for soberbo, porque Deus resiste o soberbo para quebrar ele, para que ele entenda, arrependa, carregue o caráter de Cristo, humildade, reconheça que precisa mudar. Então não tem jeito, só para aquele que vira as costas, abandona, ou aquele que é soberbo e resiste. Que Deus resiste também ao soberbo. Então tem gente que não é falta de amor, é muito amor quando Deus resiste a alguém para que ele seja transformado. Deus resistiu o povo por muitas vezes, para que eles pudessem reconhecer que precisavam dele. Então, no ambiente gracioso, e que a sua casa seja assim, meu Deus do céu, isso é revelador. A lei, o ambiente legalista, é quando as pessoas não têm chance para errar, elas não podem errar. Que tudo vira uma crise de relação. Aí algumas outras pessoas, então, acham que aí é uma libertinagem, faz o que quer. Aí a gente não é... Tem cristãos que fazem assim, porque a gente pode fazer o que quiser. Então tem um monte de gente aí que pega, né, a palavra de Deus, diz que está na graça, mas na verdade aí faz tudo o que alguém que não está debaixo da graça faz. Ou então não está na graça. Se alguém recebeu o Cristo e a maneira que ele vive é igual do ímpio, então, na verdade, é porque não recebeu. Porque em Cristo, a minha natureza substituída, eu vou conseguir fazer e romper aquilo que eu jamais conseguiria fazer e romper. Que as nossas casas, que a nossa maneira de relacionar seja graciosa. Isso não quer dizer permissiva. Não quer dizer que nós nos tornemos pessoas permissivos, pessoas inconsequentes. Não. Tá tudo bem, não foi nada. Não, a pessoa ofendeu o outro ali, não, tá tudo bem. Não, só um pouquinho, tem critério, não pode falar desse jeito. A pessoa vive uma desonra total, desonra total, né? Vira uma bagunça. Não, tudo bem, a gente tá na graça. Não, a graça justamente agora me dá o coração de Cristo, um coração que honra. E aí a coisa se torna gracioso, né? É tanta graça o ambiente, por isso que eu falo para você, precisa ter muita guerra para ter paz. Precisa estabelecer as coisas. Agora, aí nos faz ser o quê? Pacientes com os irmãos. O que é paciente? Não é tolerante, é paciente, meu irmão. Eu vou explicar de novo. Vamos lá de novo. A não ser que a pessoa não queira, né? Mas a pessoa vai, nossa, eu errei tanto, não mereci isso aqui. Mas eu fui tratado com muita bondade e amor. Isso aqui transforma pessoas. Eu lembro no dia que eu bati um carro do meu pai. Ele saiu para ir para uma reunião de obreiros, né? E aí eu fiquei em casa. E aí ele tinha comprado lá um carro para trabalho. Ele tinha o outro que era um carro melhor e comprou um carro para trabalho e deixou esse carro em casa. E aí eu quis lavar o carro. Eu não queria lavar o carro, só queria poder ligar o carro e andar um pouquinho. É só isso que eu queria. Mas aí a desculpa era tal do lavar o carro. Aí quando eu tirei o carro da garagem, a minha irmã, a Lei, apareceu na minha vida. E aí ela ficou dizendo, porque tu não sabe. Eu disse, não. Na verdade, a primeira coisa, eu empurrei o carro da garagem, lavei o carro e depois eu peguei a chave para colocar na garagem. Aí a minha mãe apareceu. A mãe disse, não liga esse carro, que tu não sabe dirigir. Aí a lei foi estabelecida. E aí veio mais a ofensa. Veio a minha irmã. Ela, tu não sabe, fazendo fusqueta na frente do carro, dizendo que eu não sabia. Ora, todo o meu potencial. E aí você falar que um homem não sabe dirigir, se você mexe com a dignidade dele. Você mexe com a natureza essencial do homem. Como que não vou saber dirigir? Né? Ok. Aí eu peguei, liguei o carro, primeira vez não foi e apagou. Daí mesmo que ela falou. Daí eu disse, é lei. Okay. Aí ela me chamou, né? E testou. Eu peguei, acelerei mesmo, e o carro velho já não tinha freio também. O freio de mão também não funcionava. Um horror. E aí eu sei que eu embalei o carro, entrei na garagem, depois não tinha freio.
E aí tinha um freezer, só deu tempo de ela sair da frente do carro e dei no freezer. Por pouco essa menina, eu não... Uma tragédia, podia ser uma tragédia. E aí arrebentei com o freezer. Pobre já tem pouca coisa, e o que a pouca coisa que tem a gente quebra. É uma miséria brava. Não, já viu? Já viu o pobre? Pobre, quando ele briga, ele dá um jeito de quebrar a televisão que ele tá pagando ainda. Eu não sei por que ele quer quebrar as coisas que não tem. Ele já não tem. É uma dificuldade, por isso que o pobre, tu vai tudo na cadeira quebrada. O celular que comprou, ele tem que atirar o celular. Por que não atirar uma almofada, então, que tá cheio de raiva? Não, ele tem que quebrar a porta do quarto, ele tem que quebrar o roupeiro, ele dá um chute no roupeiro, vai lá todo esmanguelado as coisas do pobre, porque o pobre precisa destruir alguma coisa. A raiva tem que ser destruir alguma coisa. Por isso que é o espírito do cão sempre quer destruir alguma coisa. Bem no inverso, né? A carne, né? Ah, eu vou fazer um muro aqui, porque eu tô com muita raiva, vou arrumar o telhado. Não, tem que destruir a telha, tem que quebrar as coisas. Mas, enfim. Eu sei que, sei lá por que eu tô falando isso aqui. Mas, enfim, a lei tava ali. Né? E aí eu sei que foi uma tragédia. Alguém me lembra por que eu falei isso? O senhor falou que às vezes Já falei o quê? foram dados das crianças também. Ah, eu sei. Ah, yes. Alguém me lembra aqui por que eu falei isso? Amém. Mas Deus deu a lei, estabeleceu um padrão para que a gente pudesse. Ah, tá, agora lembrei. Aí eu quebrei a lei. Tinha uma lei lá em casa, não é para ligar carro, eu não tenho carteira, não tenho CNH, não tinha. E aí, o que eu tô esperando? Juízo. Eu, quando o carro entrou na garagem, a minha mãe segurou pelo retrovisor do carro. Aí ajudou, porque daí, claro, aí ela tentou segurar, ficou só com o retrovisor na mão, já quebrou mais ainda. É desse jeito, quando a coisa tá errada, até o que ajuda, tenta ajudar, fica pior ainda. Ficou mais com o retrovisor, perdemos o retrovisor, a frente do Chevette, o freezer amassado, a Kelly com a razão ainda. Eu disse. Meu Deus, agora vem a condenação. Eu fiquei o quê? Condenado. Condenado. O que eu tô esperando? Juízo. Meu Deus, eu já levei uns aplausos nas orelhas, já levei uns virabéis por coisa muito menor. Eu disse, agora o pai vai me matar. Agora vai me cair raio do céu, eu vou ser rachado no meio, eu vou ser crucificado. Eu tô esperando juízo. O pai chegou em casa, eu saí do carro pulando, meu Deus, e a mãe, eu disse, que o pecado é assim, a condenação é assim. Minha irmã, ela tava lá, não sabe, depois que eu fiz, ela tá lá, viu, eu disse que tu não sabia. É a condenação. Eu esperava juízo. Meu pai chegou em casa. Foi uma das vezes que ele não me repreendeu. Porque ele entendeu, ele já recebeu muita condenação. A graça, eu nunca mais peguei o carro sem pedir para ele ou fiz uma inconsequência dessa. Mas não foi o juízo, porque eu encontrei um ambiente gracioso. Ali estava sendo construído algo. Ah, então tá, então não tem mais punição, pode deixar fazer o que quiser. Tem sim. Mas existem coisas que a própria condenação já foi pedagógica. A aflição que a pessoa, o dano, a aflição, o medo, o temor, tudo isso já foi muito pedagógico. E aí a gente faz uma conversa, a gente está esperando ser punido e ali tem um ambiente gracioso que diz, está perdoado. Só não faz mais não. E aí a pessoa transforma. Essa é a nossa história. Nós esperávamos o juízo de Deus, mas quando ouvimos que Ele nos amou primeiro, que Cristo Jesus veio e morreu no nosso lugar, a graça nos alcançou. E nós fomos tragados, não é pela lei. Tanto é que a gente corre, a gente foge do ambiente legalista, do ambiente de lei, de condenação. Se a gente encontrar um Moisés a cada quarta-feira, a gente não gosta de ficar nesse lugar, não. Por isso que o ímpio foge. Mas eu e você fomos atraídos pela graça de Deus. Que as nossas relações sejam encontradas em um ambiente gracioso. Amém? Isso aqui é tão determinante. Ah, pastor, gastou 42 minutos agora falando disso aí. A gente nem leu a Bíblia ainda. É só porque eu quero provocar em você o discernimento do que era a lei e o que é a graça de Deus. Que a sua casa seja encontrada em um ambiente gracioso. Seja gracioso. Tenha critério. Mas, meu Deus do céu, se tudo virar uma guerra,
A gente é pesado demais, a condenação vem, a punição vem. Às vezes o outro descumpriu alguma coisa, é assim, então tá, aí faz birra. Só porque não, uma parte descumpriu, aí vai lá e pesa. Aí errou comigo, então tá bom. É pesado pro outro, é porque a pessoa é legalista demais. Ela, não, eu sou pelo certo, mas na vez dela, ela quer misericórdia. Jesus disse, da mesma medida que vocês medirem, vocês vão ser medidos. Você percebe? Então, seja gracioso quando seu irmão errar, quando seu irmão cair, não se alegre, não. Tem gente que ele gosta de publicar a fofoca dos outros. Ele se alegra, ai, tu viu fulano, a fofoca gospel, né? Ai, precisamos de oração pela vida do fulano. Aí o que aconteceu? Ai, tu não sabe? Ai, não, ai, vamos orar pela vida dele. Ah, orar, fofoca gospel. Quer falar do problema dos outros lá. Seja gracioso. Sabe que as pessoas encontram você, e você pode ser bem firme, mas extremamente gracioso. Quando a pessoa está esperando um juízo, você diz, vem cá, meu irmão, eu acredito em ti. Nós vamos continuar. Eu não vou desistir de ti. Sabe? Dentro de um relacionamento, se você vai errar, eu tô aqui, tô te falando, tá errado, mas quer saber? Eu não viro as costas diante do teu erro. Tô aqui, vai mudar, eu creio. E essa graça nos transforma. Em Êxodo capítulo 21, Deus estava finalizando a lei, os juízos e as ordenanças. E Deus disse assim, são estes os estatutos que lhe proporás. Agora falando para o povo, se comprares um escravo hebreu, olha só, todas as leis aqui, né? Agora a compra do escravo. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. Olha a maneira de lidar com os escravos. 6 anos o escravo servirá, mas no 7º ano sairá forro de graça. Será libertado. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, porque naquele contexto, as pessoas compravam escravos, ok? Era do contexto da época, ok? Então, comprou um escravo solteiro, dá liberdade solteiro. Mas, se era homem casado, com ele sairá sua mulher, não vai ficar só com a esposa e liberar o homem. Olha a justiça de Deus aqui. Se o seu senhor lhe der mulher, ou seja, o dono der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair. Ou seja, agora cumpriu-se o tempo ali de obrigação, e agora será dado perdão. Você está livre. Ele disse, não, mas eu amo meu senhor, eu amo meu patrão, eu amo minha mulher, meus filhos, eu quero ficar aqui. Então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Olha aqui na lei de Deus. O escravo trabalhou durante anos para o seu senhor, mas agora recebeu a sua liberdade. Mas aí, recebida a liberdade, ele diz o seguinte, não, mas eu gosto do meu senhor. Eu não quero, eu já tenho família aqui, eu tenho minha esposa, o meu senhor me deu, ele foi muito benevolente comigo, me deu esposa, essa esposa me deu filhos, o meu senhor é bom, eu quero continuar aqui. Aí o patrão levava, que agora ele tinha se liberto, mas ele quer continuar como escravo. Mas agora ele era um escravo da orelha furada. O senhor levava ele diante do juiz, ele fazia essa confissão e a sua orelha era furada. Sabe, é por isso que Paulo, escrevendo as cartas aos Coríntios, ele fala, aos Romanos, Paulo diz assim, Paulo, doulos, escravo de Cristo. Mas como tu foi liberto, tu é livre. Não, mas ele é escravo das orelhas furadas. Ele agora foi comprado pelo seu Senhor. Ele tem tanta gratidão por esse Senhor que se torna um servo dele, continua servindo a ele. É esse que nós somos. Alguém pode dizer, vocês parecem escravos porque vocês estão servindo esse Senhor aí por obrigação. Não, não é por obrigação, não. É porque esse Senhor é tão bom conosco e nós resolvemos servi-lo. Nós somos escravos das orelhas furadas. A gente é livre, a gente pode ir embora, a gente pode fazer o que a gente quiser. Ele deu liberdade para nós, mas a gente não encontra em outro lugar amor tanto quanto o qual a gente encontrou nele. Amém? Você é um dolo, você é um escravo das orelhas furadas. Você serve ao Senhor de forma obrigada, porque senão vai vir juízo ou porque você encontrou uma graça. Amém?
eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair. Então o senhor levará juízes e o fará chegar à porta ao obreiro, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, essa não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar o seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Perceba, a poligamia era permitida naquela época, né? Porque Deus desejava então ter muitos filhos, né? Um grande povo, uma grande nação. Então o homem podia ter mais de uma mulher. Eu sei que isso aparentemente, né, para todo homem, isso parece um benefício, mas você não encontra na história bíblica nenhum homem que teve mais de uma mulher que ele não teve sérios problemas. Todo homem, pode pegar aí, ó, Abrão, queria ser Abrão, é? Descanso. Abrão, você nota que a trajetória dele, Sara, Agar, tá vendo? Ó, liberou, pode ter outra, já deu problema, né? Então, qual é o critério aqui? Deus é justo. Até hoje os muçulmanos são assim. Há um tempo atrás, eu falei com um amigo muçulmano, o Shadi, e ele estava contando, ele tem mais de uma esposa, e é a obrigação dele dar tudo que ele dá para uma, ele dá para outra. As mesmas condições ele precisa dar. Então ele tem que ter recurso para dar igual para todas. Isso é um dos critérios para que possa ter mais de uma mulher. Era isso que estava sendo dito aqui. Ok? Leis acerca da violência. Quem ferir ao outro, olha Deus ensinando o povo a relacionar. Quem ferir a outro, de modo que este morra, ou seja, aqui está um homicídio, também será morto. Tá vendo? É a mesma equação. Olho por olho, dente por dente. Essa é a lei. Quem ferir ao outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Ou seja, alguém, de forma involuntária, acabou matando alguém, uma outra pessoa, esse agora era dado para ele um lugar que ele pudesse fugir. Nesse lugar, é como se fosse não é república, sim, não, é um exílio, não, mas hoje embaixada. Uma embaixada é assim, né? Quando você entra na embaixada, você está agora debaixo daquela jurisdição. Ninguém pode tocar em você. Você está na embaixada. Se alguém tocar na embaixada, existe uma guerra que é feita agora, porque você tocou na jurisdição daquele país. Não está mais na sua jurisdição. Pois bem, agora aqui era a mesma coisa. Era como se entrasse numa embaixada. A pessoa agora lá nesse lugar, ela não poderia receber a condenação. Também deveria ficar lá. Não poderia sair de lá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do seu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Olha aí. Quem ferir o pai ou a mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Olha que é a ofensa. Tá entendendo? Isso não é pequeno, não. Se hoje a dispensação fosse a lei, tem um monte de gente que não estaria vivo, não. Gente que desrespeita pai e mãe, que insulta, chega a agredir pai e mãe. O horror. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente.
Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se os homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão. Meu Deus do céu. Se o dano for grave, então dará vida por vida. Meu Deus. Foi o filho de alguém? Então agora é o teu. Uau. Olho por olho. A mão foi cortada? Então agora é a tua. Braço foi cortado? Então agora é o seu. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Ah, foi lá e machucou o outro, queimou o outro. Agora vai ser queimado também. Ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo e o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir fogo pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir fogo pelo seu dente, ou seja, dará liberdade. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi, dantes, era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, ou seja, sabe que o cachorro é um pitbull, tá sabendo que é um animal feroz, não é um poodle, não é aquele outro lá que parece um rato, que é nervoso, um pincher. Oh, não, sério, o pincher, aquilo ali é uma manifestação demoníaca que não pode ser normal. Eu nunca vi um paz, eles precisam ser libertos. Mas assim, sabe que o cachorro é feroz, vai causar dano na vida de alguém. Bom, se ferisse alguém, agora não teria absolvição, seria punido. O dono também seria punido. Se o dono não soubesse, seria só o animal punido. Mas se o dono soubesse, o dono também seria, porque era consciente. Mas se o boi dantes era dado a chifrar e o seu dono era desconhecedor e não o prendeu, e o boi matar o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair o boi ou o jumento, o dono da cova pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que roubou, ele pagará 2 por 1. Se o ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Tá vendo aqui a questão da legítima defesa, né?
Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comer as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo, ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Então a pessoa, fazendo analogias aqui, né? Deixou cair um copo. Ok, deixou cair um copo. Ah, o copo era de um copinho de extrato de tomate. Então é pagar com o melhor. Que quebrou, tem dano. Então vai lá dar um copo bom para ele. Olha só, para ser justo, né? Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou o que lhe foi dado para guardar. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida e aparecer alguém dizendo que é dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Se alguém entregar um animal para o seu vizinho, interessante aqui, né? Se uma pessoa ficar com um boi, jumento ou uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida, tá bom, a pessoa foi lá no encontro, deixou coisa lá, e daí o outro lá depois pegou a tal da coisa que estava perdida. E aparecer alguém dizendo que é dono. Daí passa 3 semanas, aparece, meu casaquinho. O caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Certo? Era o culto. Aquele que Deus declarar culpado, ou seja, podia ser o dono também, vai pagar aquele que declarar culpado, se a pessoa fosse culpada, pagará ao dono o dobro. Seriam 2 casaquinhos. Se alguém entregar, ou seja, se talvez a pessoa soubesse que era do outro, né, seria analisado o caso aqui. Pô, mas tu sabia que era do outro, né? Se alguém entregar um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer quando seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Mas se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Se um homem seduzir uma virgem que não estava com casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro, de acordo com o preço de uma noiva virgem. Ou seja, se houvesse concessão, se houvesse permissão, consentimento, só pagaria o dote. Mas se o pai dela não quisesse, tinha que ser pago uma outra quantia. É igual a transferência de jogador de um clube para outro. O clube não quer vender, tá bom. Mas se um clube insistir em comprar aquele jogador, tem que pagar a multa rescisória. Então era mais ou menos isso. Então tem uma outra multa agora, senão seria só uma transferência. Mas agora tem uma outra multa para liberar a força, tá? E aqui tá claro que o casamento tem que ser bom para os dois, né? Para ela e para o pai dela. Essa é a equação, né, Cezão? Não sei se o Cezão tá por aí. O casamento tem que ser bom para os dois, para ela e para o pai dela. Oh, Deus. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Olha aqui a zoofilia. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus e não somente a mim, o Senhor. Não maltrate nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Tá? Olha
Olha só como que seria. Então, os venezuelanos aqui agora, por conta da aflição tamanha no país dele, né? Eu sei que a gente fica incomodado, né? Estão tomando conta do que é nosso, mas devemos acolher o estrangeiro, né? Porque nós também somos estrangeiros nessa terra. Fomos acolhidos por Deus. Não maltratem nem persigam o estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembre que vocês foram estrangeiros no Egito também. Uau! Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, atenderei quando eles pedirem socorro. Meu Deus, Deus é Deus das viúvas e dos órfãos. Órfãos e das viúvas. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como um agiota que cobra juros. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim pedindo ajuda, eu o atenderei, pois sou bondoso. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Olha só, o primogênito aqui. Entregue-me o primeiro filho. Consagre-me o primeiro filhote das suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias, porém no 8º dia ofereçam a mim. Vocês são um povo separado para mim. Por isso não comam carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Não espalhem notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Sabe essa coisa? Tem gente que vai lá, a pessoa trabalhou no emprego lá e depois quer colocar o patrão na justiça e convida o outro para ir junto, que nem sabe de nada. E a pessoa vai jurar, dar falso testemunho. Não, eu vi mesmo que ela trabalhava aos domingos, nem viu nada. Isso é notícia falsa. Não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Tá todo mundo falando mentira, tá todo mundo dizendo, a pessoa nem sabe da real situação. Tá todo mundo saindo da igreja. Aconteceu, tu viu, não. A pessoa nem sabe o que realmente aconteceu, só porque tá todo mundo saindo, ela sai junto. Não é justo, não é coerente, nem sabe o que aconteceu. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso. Todo mundo se voltando contra o patrão, contra uma empresa. Sabe aquela coisa? Não faça, não se ajunte a quem está fazendo coisa errada. Caiu uma carga. Irmãos, isso é roubo. A carga de caminhões que caem na beira da estrada, né? Tomba um caminhão, o dono vai ter prejuízo. Às vezes, o caminhão não tem nem seguro. Às vezes é o próprio motorista que é o dono do caminhão. Ele está carregando uma carga. Ele não tem seguro, ele que vai ter que pagar todo o dano, além de ter seu veículo, ele sofreu um acidente, ele tá ali, vai ter que ficar dias sem trabalhar, tem uma esposa em casa, uma filha em casa que está em outro estado, ele vai para o hospital, sabe-se lá quando vai conseguir chegar em casa. Além disso, tem a sua carga furtada, roubada por pessoas que acham que estão no direito de roubar. Irmão, isso atrai maldição. Não se junte com isso. Caiu ali, não é seu. Não é seu. Não é. As pessoas fazem isso, não aprove. A pessoa vem ali dizendo, consegui lá numa carga que caiu. Diz, vai lá e devolve isso, não é seu. Por isso que, dependendo do tipo de carga, chama lá a Polícia Rodoviária Federal para impedir que a carga seja furtada. Horrível isso. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre, tá bom? Então aqui, ó, síndrome do Robin Hood. Mas ele precisa, daí vai lá e faz um gato na luz do outro. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele, não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, ou seja, aqui, né? Não aceite dinheiro para ir lá mentir, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes.
Algumas pessoas vão dizer, realmente, eu nunca aceitei dinheiro. Mas aceitou uma janta, né? É um almoço. A pessoa nunca almoçou, daí convida só para falar mal, para persuadir o outro, ou dar um benefício, dar uma janta, dar um churrasco, dar um presente. Mas claro que não é declarado. Aí você deve perceber o espírito da coisa. Perceba. Quer saber qual é a motivação da janta? Quando a janta foi estabelecida, quando o convite foi feito, é o que vai ser dito durante a janta. Aí você vai ver qual é a motivação que a pessoa convidou você. Tem gente que não aceita dinheiro, mas aceita uma janta, aceita um benefício, aceita um dinheiro. E tem gente que compra também. Só dá benefício. Isso acontece muito. A pessoa tá lá, quer persuadir o outro, aí fica dando benefício. Né? Dá alguns benefícios, dá algumas balinhas pra criança, né? A criança é inocente, vai inocente, né? Vai lá, aceita. Aí o pai, não, só que o pai tá dizendo, não, sem bala. Por quê? Porque sabe que vai trazer dano. Aí tem um outro lá que diz, não, com bala. Só tô dando um exemplo, né? A bala pode ser muita coisa. Pode ser janta, pode ser um presente, pode ser uma viagem, pode ser sei lá o quê. Né? Não tô dizendo que toda pessoa que oferece alguma coisa, que haja generosidade entre nós, obviamente, né? Mas tem gente que se vende. Aí ele vai cometer injustiça, ele vai perseguir, ele tá sendo persuadido ali. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Não maltrate os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Meu Deus. Então, irmãos, sabe, veio um estrangeiro, a gente deve ajudar. É isso que a palavra está dizendo. Ajude o estrangeiro. Durante 6 anos você semeará nas suas terras e colherá o que elas produzirem. Quantos anos? 6. Porém, no 7º ano, deixa que a terra descanse, e não colha nada do que crescer nela. Bom, isso aqui é a lei que Deus está dando, os juízos, estatutos, ordenanças. Sim, o povo deveria proceder assim? Ok. Sabe por que o povo foi para o exílio depois? Ficaram escravizados lá? Porque eles descumpriram a lei de Deus. Era para trabalhar 6 anos, e no 7º era para deixar a terra descansar. A terra precisava descansar. Eles não respeitavam isso. Trabalharam direto. Queriam colher direto. Pois bem, depois foram para o exílio porque eles descumpriram a lei de Deus. Durante 6 anos semeará nas suas terras e colherá o que produzirem. Porém, no 7º ano, desde que a terra descanse e não colher nada do que crescer nela. Mas os pobres poderão comer o que crescer ali. A terra descansando, desde que os pobres, pessoas pobres, vai crescer alguma coisa, algumas espigas. Desde que os pobres poderão comer o que crescer ali. Os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as suas plantações de uvas e azeitonas. Trabalhe 6 dias por semana, mas no 7º dia não faça nenhum trabalho, para que os seus escravos, os seus animais e os estrangeiros que trabalham para você possam descansar. Deem atenção a tudo que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem o nome deles. 3 vezes por ano vocês comemorarão uma festa em minha honra. 3 vezes por ano. Deus é um Deus que gosta de festa, né? Aleluia. E nós vamos fazer outra agora. Daqui um mês, Remacampo está chegando aí. Vamos fazer um festão, aleluia, porque Deus é um Deus de festa. Aleluia. No mês de Abib, o mês em que vocês saíram do Egito, comemore a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Durante os 7 dias, quantos dias a festa? 7 dias. Uau! Durante os 7 dias da festa, não comam pão feito com fermento, que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Uau! Que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita logo que vocês estarem a colher o que plantaram. Tá vendo? A gente faz a festa da colheita, a festa das primícias, né? A gente celebra. Primeiro, já ingressando no ano, né? Nós comemoramos a festa das primícias. Já estamos dizendo que o Senhor é o primeiro. Isso é um princípio. Não porque é obrigado hoje, mas isso nos é um princípio. Comemore a festa dos tabernáculos no outono, quando vocês colherem uvas e as frutas dos pomares. 3 vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos nos sacrifícios, durante as minhas festas, deverá ser queimada no mesmo dia. Espera aí, a gordura do animal deveria ser feita o quê? Queimada. Deus estava cuidando do colesterol do povo. Tá vendo como Deus é pedagógico aqui? Imagina, não é bom aí uma carninha com uma gordurinha? Aquela gordurinha.
Deus diz, queima a gordura. Por quê? Porque esse povo, imagina, entupindo as veias, entupindo as veias, né? De colesterol, isso ia morrer, dá problema cardíaco, né? Então deve cuidar. Deus estava cuidando da alimentação do povo, a dieta. A gordura dos animais mortos deverá ser queimada no mesmo dia. Todos os anos tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Uau! Quando é muito tempo, né? Quando não foi desmamado ainda, não pega esse aí, é muito novinho. Ok? Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá adiante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles. Deus está sendo muito claro aqui, dando a lei. Você está percebendo que é toda a lei aqui? Pastor, mas não era só 10 mandamentos. Aqueles 10 são um resumo dos 613 mandamentos e ordenanças que tem na palavra de Deus. Você está vendo todos eles aqui. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do deus Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, o seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Então quer dizer que se eles obedecessem, até as doenças seriam tiradas? Sim, essa é a lei. Tá, mas se eles desobedecessem, bom, daí seriam imputadas doenças, as pragas viriam sobre eles. E hoje, pastor, o que é a doença? E quando a gente está doente? Agora a gente tem que cumprir a lei? Não, a gente só deve lembrar que estamos em Cristo e Ele cumpriu a lei. Por isso que agora a gente crê, a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Portanto, você não precisa aceitar a doença, você deve rejeitar e confessar que em Cristo Jesus você é curado. Até quando, pastor? Bom, até se manifestar a cura. Na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos. E eu darei a vocês uma vida longa. Lindo isso, né? Olha só a bênção da fecundidade, né? Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos com quem vocês vão lutar, e farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados. Aleluia! Irmãos, nós estamos em Cristo, Cristo cumpriu. Isso aqui é sentença para nós. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados. E quando vocês forem avançando, eu expulsarei os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num ano só. Olha aqui. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Existem coisas na nossa vida que se dará de forma gradativa. Existem bênçãos que serão gradativas na nossa vida. Não é tudo de uma vez só, não. Deus estava dizendo, se eu expulsar todos os inimigos de todas as terras, vocês precisam se estabelecer em toda a terra. Se eu expulsar tudo de uma vez só, tem cidade que vocês vão chegar daqui 3 anos. Daqui 5 anos. Se não tiver mais gente lá, os animais selvagens vão ocupar toda aquela terra. E depois será muito complexo de vocês conseguirem matar tudo e vocês não vão conseguir conquistar essa terra. Portanto, eu deixarei as pessoas lá, os inimigos lá, até você conseguir chegar lá. Quando chegar lá, eu expulsarei os seus inimigos. Pelo contrário, os expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o golfo de Acaba até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominar os povos daquelas terras e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles. Não façam nenhum acordo com eles e nem com seus deuses. Deus estava sendo muito claro aqui. Não faça acordo com quem não carrega aliança, com quem não carrega a mesma natureza que você carrega. É complexo, é outra cultura. Já dizia o ditado, né? A meia é só para os pés. Tem uns a meia que a gente faz, que é com ímpio, que é outra cultura, é outra base, não dá. Não deixe que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Porque Deus estava dizendo, não permita
que os inimigos morem na terra que eu dei a vocês. Tem coisa que você não pode deixar, não pode fazer concessão. Existem coisas que você não pode permitir, que aquilo ali depois vai crescer e vai se tornar um inimigo que vai derrotar você. Não faça concessões. Tem amizade que você precisa romper. Tem lugares que você não pode mais ir. Tem coisa que antes, né, era um inimigo que vencia a sua vida, agora você precisa romper. Tem aplicativo que você precisa desinstalar do seu celular. Que aquilo ali, se você deixar ali, não, eu não jogo mais, mas tá ali, vai tomar conta. Tem um momento que vai tomar conta. Pastor, era da velha vida, fui liberto. Então elimina a conta. E se preciso for, bloqueie, peça ajuda, compartilhe até o seu celular com sua esposa, faça alguma coisa para guardar a sua vida, mas não permita os inimigos ali. Quem alguma se permitir, não deixe esse povo vir na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. Amém. Então tem gente que tem coisa que tem que tocar fora. Tem contato, pessoa carrega uns contatos das antigas. Não, só um contato. Como é isso? Você não fez bagunça com essa gente aí? Fez. Então o que é ter o contato? É da sua velha vida. Elimine esse contato. Acaba com essa agenda aí. Para que não se torne motivo de tropeço e de pecado. Por fim, Êxodo 24. O Senhor disse a Moisés: você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 líderes do povo de Israel subam ao monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés. Isso, cara, se afastar do Egito, isso mesmo. Só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo das 12 tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifício ao Senhor e matassem touros como ofertas de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e a derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para todo o povo. Está vendo as tábuas de pedra aqui, as tábuas da lei? Eles disseram: nós obedeceremos ao Senhor, a Deus o Senhor, e faremos tudo o que ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Então Moisés pega o sangue agora e aspergiu. Está percebendo? Coberto pelo sangue. Está percebendo? Mesma coisa no Egito, quando foram sair a Páscoa, pega o sangue, coloca aspergir o sangue, colocar o sangue. Hoje nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Isso era um sinal. Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safira, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. O Senhor Deus disse a Moisés: suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra, as tábuas de pedra, que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá do alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites.
O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, pele de carneiro, tingida de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor, para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim. Olha agora, no capítulo 25 do livro de Êxodo agora, Deus está estabelecendo agora o tabernáculo. Preste atenção aqui. Deus tirou o povo do Egito, trouxe eles para Canaã, e agora se cumpre aqui o desejo de Deus de ter um povo e relacionar com esse povo. E Deus disse: agora a minha presença, eu quero estar entre vocês. E Deus estava sinalizando agora que disse o seguinte: olha, eu quero agora que vocês me tragam ofertas voluntárias. Assim como é hoje, né? Cada um oferta o que quiser. Ofertas voluntárias. Para quê? Para que a minha casa seja erigida. Hoje, obviamente que a casa de Deus não é prédio. O prédio não é, Deus não está dentro do prédio, mas quando a igreja se reúne ali, é a casa de Deus. Ok? Que as pessoas, a casa de Deus está ali, ele se manifesta no meio das pessoas, em meio às pessoas. Pois bem, Deus estava então agora estabelecendo isso aqui, é um marco, né? É algo que deve ficar marcado no seu coração. Deus estava estabelecendo agora o tabernáculo. Deus tabernaculou com o homem. O tabernáculo era um lugar, uma tenda, imagina uma tenda grande. E agora, Deus disse o seguinte: tragam pedras de ouro, safira, tragam prata, bronze, pode trazer tecido púrpura, azul, linho, pode trazer tudo isso, pedras para colocar no peitoral do sacerdote, pode trazer tudo isso, que isso tudo será usado para a edificação da casa de Deus. 8. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, tabernáculo, para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Olha a vontade de Deus aqui. Circule o versículo 8 aqui. A fim de que possa morar no meio deles. Deus deseja habitar com o homem. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Então Deus aqui fez o projeto, arquitetou, né, fez o projeto agora e vai começar a marcenaria, no trabalho de marcenaria aqui no Velho Testamento, ok? Deus estabeleceu os móveis, é sob medida, viu? Então você que quer aí móveis sob medida, você esposa diz: eu tô aqui com o desejo de Deus, amor. Que desejo de Deus é? Eu tô com um desejo divino aqui, de fazer móveis sob medida para nossa casa. Que é isso que Deus fez? Um tabernáculo, e ele começa a dar as dimensões dos móveis agora. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia. Arca de madeira de acácia. Arca deverá ser de madeira de acácia. Sabe que a madeira de acácia, madeira aponta para a humanidade de Cristo. A arca simboliza Cristo. E a madeira aponta para a humanidade de Cristo. Aqui, interessante, né? Que o primeiro item agora, Deus não mandou fazer um tabernáculo? Sim. Sim. Ok. Primeiro item que Deus começa a descrever agora foi as colunas do tabernáculo? Foi a cobertura do tabernáculo? Foi a estrutura? Os panos? Não. A primeira coisa foi a arca. Que é impossível edificar a igreja sem primeiro a presença dele. A arca aponta para a presença. Não adianta querer edificar a obra de Deus sem a presença dele. Não adianta querer fazer uma obra para Deus sem a manifestação poderosa do Espírito Santo. A arca, a coisa mais importante aqui é a arca. O tabernáculo era a casa de Deus, mas a coisa mais importante na casa de Deus é a presença. A coisa mais importante na nossa vida é a presença. Não tem tabernáculo sem a arca. No Velho Testamento até ficou lá o tabernáculo, depois a arca saiu. A arca podia sair, a presença ia embora.
Mas aí Deus resolveu isso em Cristo, Deus resolveu de uma vez por todas. Ele imprimiu agora no nosso coração, no nosso espírito. Uma vez que nós nos unimos com Cristo, nos tornamos um espírito só com Ele. E Ele nunca mais sai. Aleluia. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia. Aponta aí para a humanidade de Jesus. A humanidade de Cristo, né? De 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam essa arca de quê? Ouro. Aponta para a divindade de Jesus. Tá vendo? A humanidade é a madeira e a divindade é o ouro. Ele era todo homem, mas ele era todo Deus também. Cristo, ele veio todo homem, ele se fez homem, é o homem, é o filho do Zé, mas ele é Deus também. João diz, ele é o verbo, no princípio é o verbo, ele é a palavra. Quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, tu é divino. Perceba? Lindo, né? A arca aponta para a humanidade, Jesus é madeira, a gente faz madeira para um monte de coisa, é humano também. Mas ele é totalmente Deus. Agora o caráter divino está aqui no ouro. Revistam de ouro puro essa arca, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Peraí, primeiro revistam por dentro e depois por fora. Porque isso aponta para a obra da cruz. Sempre começa de dentro para fora. Toda a religiosidade de fora para dentro, mas toda a transformação genuína é de dentro para fora. A obra de Cristo na sua vida e na minha vida começa dentro, mas vai transbordar para fora. Amém? Primeiro uma pessoa, depois vai chegar na casa dela. Primeiro começa em você, depois chega em toda a sua família, transborda depois. Revistam de ouro por essa caixa, por dentro e por fora. E em toda a volta coloque um ramate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfie os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Meu Deus, enfie os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Você percebe aqui a arca, essa caixa onde ficaria a presença de Deus? Deveria ser colocado dois cabos compridos para que a arca pudesse ser carregada. Isso tipifica, aponta para o caráter da igreja. A presença precisa ser carregada. Hoje nós carregamos a presença. Aonde nós vamos, a presença vai conosco. A arca precisava ser carregada. Hoje a presença é carregada por nós. Você carrega a presença. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá as placas na arca. Ou seja, dentro da arca, dentro dessa caixa, ficariam as tábuas da lei. Depois você vai ver que vai ficar a vara de Arão e vai ficar um pouquinho de maná. É isso que vai conter dentro da arca. Isso aqui é pergunta do quiz, hein? Quais são os elementos que ficam dentro da arca? Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos, e você porá placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro. Olha a tampa, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins, ou seja, na tampa dessa caixa. Primeiro item desse tabernáculo, dessa tenda, é a arca. A arca é uma caixa. Essa caixa deveria ter umas varas, né, uns cabos para ser carregada. Ela deveria ser feita de madeira de acácia, que aponta para a humanidade de Jesus, a humanidade de Cristo, mas também coberta de ouro, aponta para a divindade de Cristo. Por dentro e por fora, de dentro para fora. Dentro da arca estará lá as tábuas da lei, que em Cristo a lei foi cumprida, por isso que as tábuas estão lá, aleluia! Acima, na tampa, 2 querubins de ouro batido, então ficavam 2 querubins. Depois eu vou postar aqui no grupo a foto, né, da arca aqui. Eu sempre peço, alguém aí tem a arca aí? Alguém aí, os irmãos anfitriões de GC? Se alguém puder, enquanto eu falo aqui, se alguém puder mostrar aí, tá bom? Enquanto eu vou falando aqui. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As 2 asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca
as 2 placas de pedra, e eu vou lhe dar, e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você. Aleluia. Na arca, na presença, eu me encontrarei com você. E de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Você deverá também fazer uma mesa de madeira de acácia, com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Agora aqui é a descrição da mesa, tá? A mesa que ficava os pães. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Também faça 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas argolas por onde passam os cabos para carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças, as jarras, que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança. Em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. Faça também, olha o terceiro item, um candelabro de ouro puro. Candelabro é um castiçal, certo? Um castiçal feito de ouro. Candelabro, isso aponta para a igreja. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Espera aí, candelabro tem um desenho, e os desenhos do candelabro são flores, são pétalas, botões, sim. Candelabro, o formato, então, parece uma flor, sim, porque tudo remete ao plano original de Deus, né? Porque a presença dele estava no Jardim do Éden. Então aqui você vai ver, depois quando a gente vai ver mais para frente, que a construção do templo, todo o desenho dentro do templo, nada mais é do que o Éden. É linda, a palavra de Deus é linda, meu Deus do céu, como a gente é enriquecido, né? As flores enfeitarão um candelabro com seus botões e suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, ou seja, um candelabro com 6 braços, 6 hastes. De um lado 3 e do outro 3. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões e os braços do candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-os nas partes de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhes mostrei no monte. Amém, amém e amém. Até aqui. Amanhã voltamos em Êxodo 26. Essa parte aqui é cheia de significado, cheia de significantes, cheia de são símbolos proféticos. Amanhã eu discorro um pouquinho mais aqui com você. Amém? Você que tomei aí 42 minutos. A Grazi está mostrando a arca aí, por favor. Cadê? Não tô vendo. Ali, olha lá a arca e o candelabro. Tem como colocar a imagem dela principal? Ou tudo não? Vou colocar como principal aí a imagem da Grazi, da arca. Aí, olha aí, ó. Primeira arca. Olha aí, a arca deveria, tá vendo? Olha aí, as varas aí do lado que deveria ser carregada. E esta arca, olha o desenho, revestido de ouro, era de madeira, mas revestido de ouro. Acima na tampa aí, retira a tampa, por favor, Grazi. Ó, retira a tampa. Aí, ó, aí não tem maná, não tô vendo maná, nem a vara, nem as tábuas da lei. Tá, tô vendo um óculos, amém, aleluia. Amém, a nação tá aí, glória a Deus, amém. Por favor, ó, nem precisa tirar, brincadeira. Mas enfim, a tampa agora, olha ali os querubins, os anjos, voltados um de frente do outro, olhando para a tampa da arca, ok? E Deus falaria dali, ó.
ok? Dentro da arca ficaria o maná, a vara de Arão e também as tábuas da lei, ok? E aí Deus mandou fazer também, além dessa arca, o candelabro. Mais uma vez o candelabro tá aí, o candeeiro, né? O candelabro, né? Olha ali os botões, está vendo os desenhos em cada botão? Pois é, esse candelabro aí colocava depois óleo nesse candelabro, colocava fogo, então era o que iluminava, né? O candelabro pronto para a igreja é o que ilumina o mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo, então a igreja hoje é que ilumina, que dá revelação para o mundo. Amém? Tudo tem um significado profético aqui. Amém? E depois foi feita a mesa. Amanhã eu mostro para você a mesa com através de fotos ali. Amém? Obrigado, graça e paz para você. Uma boa tarde. Favor multiplicado sobre a sua vida, revelação multiplicada sobre você. Amém? Somos a família de Deus. Hoje nós somos o tabernáculo. Nós somos a habitação. Deus habita em nós. Quando nós reunimos como igreja, Ele está tabernaculando em nós. Amém? Graças, paz, boa tarde. Nos encontramos amanhã aqui no nosso devocional Verbo Alfa ao Ômega. Graças, paz, querido.